Olá, sejam bem-vindos ao Top 10 Imperdível. Obrigado por nos acompanhar novamente na nossa jornada. Você sabia que existem doenças tão raras, mas tão raras, que a maioria dos médicos nunca vai dar de cara com elas na vida? São casos tão raros que, em alguns deles, há menos de 100 pessoas diagnosticadas em todo o planeta. Vamos mergulhar em histórias de indivíduos que enfrentam desafios inimagináveis, lutando contra doenças que até mesmo os médicos têm dificuldade de entender. E lembre-se, algumas dessas condições ainda não têm cura, o que torna essa lista ainda mais surpreendente. Pois é, hoje a gente vai abrir as portas desse mundão misterioso da medicina e desvendar as histórias por trás de 10 doenças raríssimas. Curioso para saber quais são? Fique ligado até o final e descubra como o corpo humano pode ser tão imprevisível quanto fascinante. Nossa primeira parada nos leva direto para a Inglaterra vitoriana, do século XIX, época do chá das 5 e tudo mais. É lá que a gente conhece o Joseph Merrick, mais conhecido como o Homem-Elefante. O Merrick sofria da síndrome de Proteus, uma doença genética que faz os ossos, a pele e outros tecidos crescerem sem parar e de um jeito todo desengonçado. As fotografias são muito antigas, mas dá para ter uma ideia. E sabe o que é mais bizarro? Essa síndrome afeta menos de 200 pessoas no mundo inteiro. É menos gente que cabe num restaurante chique em São Paulo. Os médicos até hoje coçam a cabeça tentando entender o que causa essa doença. Mas o mais importante é que o Joseph Merrick, por trás daquela aparência diferente, era um cara inteligente, gente boa demais da conta, que só queria ser aceito numa sociedade que não conseguia enxergar além das aparências. E por falar em diferente, no próximo capítulo a gente vai conhecer uma síndrome extremamente rara. Vamos lá? A síndrome de Camurati-Engelmann, uma doença hereditária que causa dor óssea, fraqueza muscular e fadiga extrema. Afeta o crescimento dos ossos longos do corpo, como os braços e as pernas, resultando em deformidades. É uma condição extremamente rara e que, embora tratável com medicamentos para aliviar os sintomas, não tem cura. A dor constante e a limitação dos movimentos fazem dessa uma das doenças mais debilitantes e raras do mundo. A doença de Camurati-Engelmann, também conhecida como displasia diafisária progressiva. Em grande parte dos casos, há história familiar da doença, porém casos esporádicos já foram observados. A sua fisiopatologia ainda não é totalmente compreendida. No entanto, as alterações patológicas parecem ser causadas por uma ativação inadequada da TGF-B1, que determina principalmente a redução da atividade osteoclástica, mas também promove aumento da função osteoblástica, favorecendo a deposição óssea. A idade de aparecimento da doença varia de 3 meses até 50 anos de idade. Os sintomas mais frequentemente encontrados são dores nos membros inferiores, fraqueza muscular e marcha cambaleante. Outros achados menos frequentes incluem fadiga, atrofia muscular, fraqueza generalizada, exoftalmia, paralisia facial, dificuldade auditiva, perda da visão e puberdade retardada. Não há nenhuma alteração laboratorial específica. E se do nada você olhasse para as suas mãos e visse elas crescendo mais rápido que a fila do pão de queijo na padaria, ou de repente sentisse o tempo passar mais rápido que um piscar de olhos? Parece coisa de filme, né? Mas essa é a realidade de quem tem a síndrome de Alice no País das Maravilhas. É como se a pessoa vivesse num daqueles sonhos malucos que a gente tem de vez em quando. Essa condição neurológica, que é mais rara que ganhar na Mega Sena acumulada, bagunça a percepção de tempo, espaço e forma, criando umas ilusões que deixariam qualquer mágico de queixo caído. Mas calma lá. Na maioria dos casos, essa síndrome é passageira e some sem deixar rastros. Ufa! No próximo capítulo, a gente vai conhecer a doença de Fields,
uma condição tão, mas tão rara que só 2 irmãs gêmeas no mundo inteiro têm. Prepare o coração. No interior da Inglaterra, 2 irmãs gêmeas dividem um destino para lá de singular e, infelizmente, cruel. As vidas delas são marcadas pela doença de Fields, uma condição tão rara que elas são as únicas pessoas no mundo com esse diagnóstico. É como se o destino tivesse pregado uma peça de muito mau gosto, sabe? A doença de Fields ataca os músculos e os nervos, causando fraqueza, dificuldades para se mexer e até para falar. As irmãs que antes esbanjavam alegria, hoje lutam para realizar até as tarefas mais simples do dia a dia. A ciência, nesse caso, observa tudo com um nó na garganta e as mãos atadas, sem conseguir decifrar as causas ou encontrar uma cura para essa doença implacável. No próximo capítulo, a gente vai se deparar com a fibrodisplasia ossificante progressiva, uma doença que transforma os músculos em ossos. Imagine seu corpo, aos poucos, se transformando em uma armadura de osso. Pode parecer ficção, mas essa doença existe. Essa é a realidade assustadora da fibrodisplasia ossificante progressiva, a FOP. Essa doença genética, muito rara, faz com que os músculos, tendões e ligamentos virem osso. É como se o corpo virasse uma estátua viva, sabe? A doença evolui por surtos, que podem ser desencadeados por fatores traumáticos, como quedas, cirurgias, pancadas, atividades físicas de grande impacto e até aplicação de vacina, ou podem ocorrer sem nada que os desencadeiem. Com isso, há um processo de inflamação desses músculos, que pode gerar a morte da fibra muscular e a criação de ossos no lugar. A FOP afeta aproximadamente 800 pessoas no mundo. E, infelizmente, ainda não existe cura para essa condição devastadora. No próximo capítulo, a gente vai conhecer a doença de Kuru, uma doença neurológica rara e fatal. Se preparem, porque essa história é forte. Nas montanhas distantes da Papua Nova Guiné, um ritual para lá de macabro deu origem a uma doença neurológica rara e devastadora, a doença de Kuru. Transmitida através do canibalismo ritualístico, onde o povo fora e comia o cérebro dos seus mortos, a doença se espalhou como um fantasma, silenciosamente. Imagine só: tremores que não param, perda do controle do corpo, demência progressiva e, no final, a morte. É de cortar o coração, né? Aí, com a proibição do canibalismo na década de 1950, a doença de Kuru deu uma trégua e os casos diminuíram drasticamente. No próximo capítulo, a gente vai conhecer a doença de Ondine, uma condição que desafia a própria essência da vida, a nossa respiração. Nas lendas da Europa, a ninfa Ondine amaldiçoa seu amado infiel com um destino terrível, esquecer de respirar quando cair no sono. Essa história triste inspirou o nome de uma doença rara e assustadora, a doença de Ondine, ou síndrome da hipoventilação central congênita. Para quem sofre dessa doença, o cérebro simplesmente esquece de mandar a mensagem para o corpo respirar durante o sono. É como se o corpo esquecesse de como viver. A doença de Ondine afeta menos de 1000 pessoas no mundo, e o tratamento, que é como segurar a respiração por muito tempo, envolve o uso de ventiladores mecânicos. A ciência, incansável, busca entender essa síndrome e encontrar tratamentos mais eficazes. No próximo capítulo, a gente vai conhecer o xeroderma pigmentoso, uma condição que faz do sol um inimigo mortal. Para a maioria das pessoas, o sol é sinônimo de vida, calor e alegria. Mas para quem sofre de xeroderma pigmentoso, o XP, a luz do sol é como um veneno, um perigo mortal. É como se eles vivessem num eclipse eterno. Essa é a realidade desafiadora dos portadores de XP, uma doença genética rara que impede o corpo de se recuperar dos danos causados pelos raios ultravioleta do sol. Com uma incidência de 1 em cada 1 milhão de nascimentos,
O XP exige que seus portadores vivam escondidos do sol, como vampiros. No próximo capítulo, a gente vai conhecer a doença de Niemann-Pick tipo C. Preparem-se para conhecer uma doença que transforma o corpo em um depósito de gordura. Imagine um depósito lotado de coisas, sem espaço para mais nada e que só acumula tralha. É mais ou menos isso que acontece no corpo de quem sofre da doença de Niemann-Pick tipo C, uma condição genética rara que impede o organismo de digerir o colesterol e outros tipos de gordura. Com o tempo, essas substâncias se acumulam em órgãos importantes como o fígado, o baço e o cérebro, causando um estrago enorme. A doença de Niemann-Pick tipo C afeta cerca de 1 em cada 150 mil nascidos vivos e, infelizmente, ainda não tem cura. No próximo e último capítulo, a gente vai conhecer a Síndrome da Mão Alienígena. Preparem-se para o grande finale. Imagine sua mão se mexendo sozinha, como se tivesse vida própria. Parece coisa de filme de terror, né? Mas essa é a realidade bizarra e assustadora da Síndrome da Mão Alienígena, uma condição neurológica raríssima. É uma atividade motora de origem involuntária, consequentemente oriunda de um acidente vascular encefálico agudo. Essa síndrome faz com que o paciente perca o controle de suas habilidades motoras da região do carpo, fazendo-o com que o mesmo realize movimentos autônomos de forma involuntária, tudo sem a pessoa mandar. É como se ela tivesse vontade própria. E o pior é que os pacientes se sentem impotentes, como se a mão não fizesse mais parte deles. A síndrome da mão alienígena geralmente está ligada a lesões cerebrais, como derrames ou cirurgias no cérebro. E não há cura para tal síndrome, por ela não ser tão conhecida. É isso, pessoal. Assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo das doenças raras. E aqui termina a nossa expedição por 10 das doenças mais raras do mundo. Cada uma delas, por mais incomum que seja, nos ensina a valorizar a saúde, a importância da pesquisa médica e, principalmente, a ter compaixão pelo próximo. Que essas histórias sirvam de inspiração para buscarmos respostas, para sermos solidários com quem sofre e para termos esperança de um futuro com menos dor e mais saúde para todos. E aí, gostaram da viagem? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares, porque conhecimento nunca é demais. E também, não deixe de se inscrever no nosso canal, que cada dia vamos trazer conteúdos e curiosidades para vocês. Até a próxima, e o meu muito obrigado por estarem aqui conosco.